Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 220. 30 dias meditando no livro de Salmos. E hoje nós temos um dia nublado aqui em Mogi das Cruzes. E hoje nós vamos estudar então o Salmo 126, um salmo muito importante que tem princípios muito importantes que podem permear a nossa vida, nosso ministério, a obra do Senhor na vida dos seus servos, dos seus filhos. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe, e os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão, e quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, com alegria, trazendo então os seus molhos. Então, o nosso tema de hoje, da nossa meditação, é semear com lágrimas para colher com alegria. Esse salmo ele foi composto no final, do exílio da comunidade judaica, quando o rei Ciro, do reino da Pérsia, decretou então aos cativos que poderiam voltar à sua terra natal, Jerusalém. Durante os longos anos, 70 anos de exílio, muitos se perguntavam se tornariam a ver Jerusalém mais uma vez. Mas chegou por fim a grande notícia, e enquanto eles então ouviram essa notícia, enquanto estavam arrumando os seus poucos pertences, eles pareciam como aqueles que realmente estavam sonhando. Pareciam que estava sonhando, que aquela luta, que aquele cativeiro nunca ia passar. Então, nós vemos como Deus é poderoso. E isso foi um testemunho poderoso de Deus sobre aquela terra estrangeira. Quem não era judeu entendeu que não havia explicação natural para este grande acontecimento. Reconheceram que o Deus dos hebreus havia intervindo em favor do seu povo de maneira terrivelmente maravilhosa. Ao que parecia, aquele povo era um povo amado pelo seu Deus, especialmente cuidado por ele. Pela primeira vez, em cerca de 70 anos, havia grande alegria, cânticos espirituais, expressões de alegria, gargalhadas, risos, conversas altas, choro de alegria, uma alegria contida por muitos e muitos anos, que agora ecoava então por toda aquela terra, pois eles estavam voltando para casa. No versículo 3 nós temos lá: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos tão alegres. E então nós estamos vendo aqui como o homem se alegra com o seu Deus, com profunda gratidão. Então esses cativos atribuíram imediatamente o seu livramento ao Senhor e mais ninguém. E clamaram: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. No versículo 4 diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Na terra por onde voltariam, não havia nada. Então, o que eles tinham? Uns aos outros.
e apenas a roupa do corpo. Eram os únicos recursos que eles tinham, mas eles precisavam também, né, para passar pelo deserto de Negueb. Eles precisavam dos recursos, da proteção e da segurança do seu Deus. Então fazem esta oração. Isso explica então esta oração: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb era um deserto no sul, numa região árida, improdutiva, onde não havia como nascer ou reviver ou ser restaurado qualquer coisa. Mas nas épocas das chuvas, os leitos secos do deserto, dos rios, se tornavam então com as chuvas em torrentes caudalosas que faziam com que todo aquele deserto florescesse. Crendo então que não há lugar árido, estéril, que o Senhor não possa fazer florescer. Por isso oram para que o Senhor possa prover os meios de construir e de restaurar não só as suas vidas, o seu culto, a sua adoração, mas também o lugar onde iriam estar. Pedem ao seu Deus tudo o que é necessário para serem novamente um povo feliz e próspero na terra. E hoje nós vemos este povo. É o povo mais próspero da terra. É o povo de Israel. No versículos 5 e 6, nós temos assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilos de alegria, trazendo então os seus feixes. Eles sabiam que o primeiro ano de volta para casa seria difícil. Eles não teriam plantação de imediato. Precisavam começar então do zero, ou seja, semear e esperar para colher. Muitos têm dificuldades, alguns ainda pior, esperam colher sem ter semeado. Quantas pessoas murmuram, reclamam por faltas, por carências, e muitas delas, na verdade, é o resultado de não terem plantado nada. Tem pessoas que choram muitas vezes por amor, por respeito, por atenção, por provisão, por paz, por tranquilidade, mas não entendem que existe uma lei muito séria no reino de Deus, que diz assim: aquilo que o homem planta, ele colhe. Quer colher amor? Plante amor. Quer plantar, quer colher respeito? Plante respeito. Quer colher paz? Seja pacífico. Entende? Se você quer, existe essa lei. E ela é clara no mundo espiritual. Tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Se você não planta amor, vai colher o quê? Ódio. Se você não planta respeito, o que vai colher? Desrespeito. Se você não semeia honra, vai colher o quê? Desonra. Se você não planta gratidão, vai colher o quê? Ingratidão. Então, nós precisamos pensar a respeito desses princípios tão preciosos na palavra de Deus. Não adianta você estar esperando uma colheita de que você não semeou. Esse povo teria que economizar o máximo, né, das poucas provisões que tinham, com um cuidado extremo. Haveriam sim uma certa tristeza e frustração, muitas vezes ao lançar a semente para a primeira colheita. Os poucos grãos que deveriam ser divididos para alimentar a família e outro para plantar. Na esperança, então,
de que um ano depois, 6 meses depois, então essa provisão fosse abundante para o seu futuro. Ao semearem com lágrimas que corriam em seus olhos, mãos no avental, para então enxugar essas lágrimas e espalhar a semente, uma porção rala de cada uma delas, no sacrifício que a família teria que fazer até o tempo da colheita. Quantas famílias fazem sacrifícios para que a família tenha provisão? E quantos filhos ingratos não participam desse sacrifício e depois choram? Quem já não passou por isso? O tempo das coisas pequenas para depois colher as grandes? E mais uma vez, então, nós precisamos entender, não podemos ignorar as pequenas coisas ou os pequenos começos. E mais uma vez, uma palavra de ânimo ressoa então para os exilados que regressaram. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos e os seus feixes. E assim eles prosseguem semeando. A angústia agora está presente. Ela será recompensada mais tarde pela alegria do júbilo de levar os seus feixes de cereais para os celeiros, para os seus celeiros. Esse princípio se aplica também no âmbito espiritual. Quem vive de modo sacrificial para semear o evangelho pode sofrer provações no presente ou até privações, mas as dificuldades de hoje são pequenas quando comparadas com a alegria de ver almas sendo salvas e de poder adorar ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para sempre. Aqueles que ganham almas primeiro choram por elas. A oração deve ser o seu primeiro dever. Que eu possa olhar por essa multidão como fez o nosso Salvador, até que as lágrimas embacem a nossa visão. Que pelas ovelhas perdidas eu tenha compaixão e o mesmo amor que o meu Senhor teve quando me amou e se entregou por mim. Que Deus abençoe você. E não esqueça dos pequenos começos e tudo aquilo que você quiser colher na sua vida. Primeiro, você vai ter que semear. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.